Dia, pessoal. Vamos então para mais uma aula nossa, né, de prótese parcial removível, né? Então, hoje o tema da nossa aula é sobre retentores, né, em PPR. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre os componentes, né, da estrutura metálica da minha prótese parcial removível. Então, a nossa aula de hoje tem como tema componentes em PPR, né? Vamos falar sobre os retentores em prótese parcial removível. Os objetivos da nossa aula, então, é definir os retentores em PPR, definir as características básicas dos retentores diretos, quais são os critérios para a seleção desse retentor, classificar, nós temos alguns tipos de retentores diretos em PPR e saber no final quais são as indicações, contraindicações, vantagens e desvantagens dos grampos em PPR. Então, aqui a nossa referência, né, bibliográfica. Então, nós temos aqui na minha biblioteca virtual o RUSSE e o CAR, né, que podem ser utilizados então para o estudo desse conteúdo. Então, quando eu falo em uma prótese parcial removível, eu tenho que lembrar que eu vou ter uma estrutura metálica planejada para que eu tenha retenção, suporte e estabilidade. Então, quando eu olho essa prótese parcial removível, eu tenho que saber identificar, então, os componentes dessa PPR. Então, eu tenho conectores maiores, que está aqui em vermelho, eu tenho os conectores menores em laranjado, eu tenho o local onde vai ser inserido os dentes artificiais, nesse caso aqui e aqui, né, está em amarelo, que é onde vai ter a cela, que é onde vai estar posicionado então os dentes artificiais, e eu tenho os retentores. Os retentores, eles são divididos em retentores diretos, ou seja, estão adjacentes à falha protética, né? Então são os meus retentores diretos, e eu tenho os indiretos, que estão longe, distante da minha falha protética e tem como função diminuir ou acabar com os movimentos gerados então por essa prótese. Conector maior é o que vai ligar todos os outros componentes, vai fazer a união com os outros de todos os componentes, formando então uma estrutura metálica única. Os conectores menores aqui em laranjado vai fazer a ligação então dos retentores com o conector maior e com a cela e os dentes artificiais. Então aqui nessa imagem a gente consegue ver então aqui retentor, né? Então toda essa parte aqui são os retentores. Aqui também retentores, nesse caso retentores indiretos, né, ou secundários, que estão longe da falha protética. Conector maior, e aí esse conector maior ele é um pouco diferente, que ele é o chapeado lingual, então ele cobre aqui toda a superfície lingual desses dentes inferiores, e ele vai aqui para poder unir com esses outros componentes. E aqui o conector menor, que une o grampo ou retentor com o conector maior, que vai fazer a junção. E aqui eu tenho a cela, que é onde vai ser colocado então uma base acrílica e os dentes artificiais posicionados aqui nessa cela. Aqui novamente, né? Então eu tenho os grampos, né? Os retentores. Então aqui eu tenho o retentor direto, né? Porque está adjacente à falha protética. Aqui eu tenho conector ou retentor indireto, está distante da falha protética. E aqui também indireto, né? Nesse caso aqui, quando eu traçar a minha linha de fulcro, que vai pegar aqui, a minha linha de estabilidade vai dar direto aqui no canino e no pré-molar. Aqui eu tenho o conector maior
e ligando o conector maior aos outros componentes, eu vou ter o conector menor. Então, quando eu falo em retentores em PPR, eu tenho que lembrar que ele tem que possibilitar a retenção, como o próprio nome fala, mas também a estabilidade e o suporte da prótese parcial removível. Então, quais são os passos para a definição, então, do desenho da minha estrutura metálica, do desenho da minha PPR? Primeiro, definir a classificação de Kennedy e suas modificações, é a primeira coisa. Traçar a trajetória de inserção da PPR. E aí aqui vocês vão observar que o quê? Que quando eu fiz essa definição da classificação, quando eu classifiquei já a minha arcada, já foi feito todo um preparo anterior para poder seguir até aquelas regras de upgrade. Então, todas as exodontias foram feitas, tratamento periodontal, endodontias, restaurações, então, prótese fixa, se for preciso, tudo já foi feito anteriormente. Então, essa classificação é quando o preparo de boca já está todo finalizado, faltando somente a PPR. Traçar a trajetória de inserção da PPR, depois definir o equador protético, calibrar as retenções, selecionar os pilares protéticos. Então, aqui, traçar a trajetória, definir o equador protético e calibrar as retenções, nós vamos fazer no delineamento. Então, essa é a fase do delineamento, os itens 2, 3 e 4. Depois, selecionar os pilares protéticos, definir onde vai ficar os nichos e os apoios oclusais, definir qual tipo de retentor extracoronário nós vamos utilizar para aquele caso, para cada dente pilar, definir qual conector maior que vai ser utilizado e definir as células. As etapas de 3 a 7 têm função promover a retenção da prótese parcial removível. Então, a definição do equador protético, das retenções, quais serão os pilares protéticos, definir os nichos e os apoios oclusais e os retentores extracoronários tem como objetivo atingir, então, a retenção da prótese parcial removível. Então, quando eu falo em retentores em PPR, eu estou falando pelos elementos responsáveis tanto pelo suporte, pela retenção e pela estabilidade das próteses parciais removíveis, tanto no repouso quanto na dinâmica respiratória. Então, essa prótese ela tem que ficar em posição mesmo se o paciente não estiver mastigando, mesmo que ele não estiver falando, né? Então, tem que estar tendo suporte, retenção e estabilidade, né? São responsáveis, além da retenção, ainda pela estabilização da peça protética, pela estabilização dos dentes pilares e pela ação do braço de oposição, né? Então, são as funções básicas, então, dos retentores em PPR. A retenção em prótese parcial removível, então aqui nessa imagem a gente consegue ver um retentor em PPR. Então, a retenção que acontece em uma prótese parcial removível, ela pode ser de duas formas. Pode ser uma retenção primária, ou seja, retentores diretos, né, que são também chamados de grampos, que vão estar localizados onde? Adjacentes à falha protética. E nós podemos ter também a retenção secundária, que é o íntimo contato dos conectores menores, então aqui eu tenho um conector menor, então dos conectores menores com os planos guias, com as celas, com o conector maior e o tecido subjacente. Então esse íntimo contato, esse equilíbrio, essa adesão aqui, ela é extremamente importante para fornecer a retenção secundária. Então esse íntimo contato dos componentes da PPR com o tecido subjacente vai garantir também a retenção secundária. Vamos falar um pouquinho agora, então, sobre a classificação dos retentores. Então, nós temos retentores diretos, como eu já falei, são aqueles que estão adjacentes à falha protética, e os retentores indiretos, que estão distantes da falha protética. Então, aqui eu tenho
retentores diretos aqui no canino e no molar. E aqui eu tenho os retentores indiretos, que é para poder evitar a movimentação dessa prótese. Aqui eu tenho uma linha de fulcro antero-posterior e eu terei um eixo de rotação látero-lateral se eu não colocar, então, o quê? Esses retentores indiretos aqui no outro lado da arcada. Então, funciona como retentor indireto. Os retentores também podem ser classificados de acordo com a localização no dente pilar. Eles podem ser intracoronários, ou também chamados de encaixes. Onde que eles estão localizados? Dentro das coroas dentais, e ele vai agir por fricção, como se fosse um copo dentro de outro copo. Nós temos dois tipos, os encaixes de precisão e os encaixes de semi-precisão. E nós temos os extracoronários, que são chamados popularmente, inclusive até pelos profissionais, né? Até pelos cirurgiões dentistas, de grampos. Onde está localizado? A parte ativa desse retentor está localizado fora da coroa do dente. Podem ser chamados de ancoragens resilientes, né? Então, não vai ter aquela fricção, vai ter uma ancoragem utilizando, então, a propriedade, a característica da resiliência. Vamos falar um pouquinho sobre os retentores intracoronários, que são os encaixes. Então, nós temos o de semi-precisão, que é fresados em laboratórios, são aqueles, então, que vão ser construídos através da técnica da cera perdida. Então, aqui mostrando um exemplo, né? Então, aqui uma prótese fixa, e aí aqui ele fez um encaixe intracoronário para poder, então, dentro da coroa desse dente, e aqui vai ser, então, colocado uma prótese parcial removível, feita através da cera perdida. E aqui a precisão total, que são os industrializados, que é através, então, dos attachments pré-fabricados e são industrializados. Na grande maioria dos casos, nós vamos estar utilizando os retentores extracoronários, né? Os retentores intracoronários, eles têm uma aplicação bastante específica, depende do planejamento, muitas vezes associado com uma prótese fixa também. Então, vamos falar agora especificamente dos retentores extracoronários. Eles podem ser classificados, então, quanto à retenção, se é direta ou indireta. Direta, adjacente ao espaço protético, e indireta, longe do espaço protético, distante do espaço protético. Podem ser classificados de acordo com a construção, então, se são fundidos, adaptados, né, forjados ou combinados. Os fundidos são aqueles que são construídos no laboratório através da técnica da cera perdida. Então, no modelo de trabalho, o protético ele vai fazer o enceramento do formato do retentor com cera, vai fazer, então, a inclusão na mufla com o gesso e depois e vai ser levada ao forno. Essa cera vai ser derretida e no local vai ser injetado, então, o metal para a fabricação, então, desse retentor extracoronário. Nós temos os adaptados ou forjados, que eles são feitos através da adaptação, por isso esse nome, a partir de metais maleáveis. Quais? Fios ortodônticos, fios de ouro trefilados, que vão ser, então, adaptados na estrutura, na prótese parcial removível. E nós temos os combinados, onde nós vamos ter uma parte que vai ser feita através da fundição e uma parte que vai ser feita através da adaptação, são forjados. Então, nós temos, nesse caso, o braço de retenção forjado e o braço de reciprocidade fundido, né? E esse tipo de retentor, eles vão partir, eles vão sair do conector maior. Então, a origem deles é conector maior. Então, quais são os tipos de retenção que nós temos nos retentores extracoronários? Nós temos 3 tipos básicos de retenção. A retenção friccional,
que é através do contato que acontece entre os elementos rígidos da prótese e as paredes axiais e paralelas do dente, né? Então, é quando esses elementos rígidos da PPR se justapõem a uma ou mais paredes axiais dos dentes. Nós temos a retenção exercida pela ponta do grampo, então nós vamos ver que no meu retentor extracoronário, nós vamos ter 2 grampos ou 2 braços que vão sair então de um apoio, que vai ser então a região, a estrutura que vai proporcionar a retenção, especificamente a sua parte ativa, né, que é a extremidade mais afilada, o final dele. E também a trajetória dada, a retenção dada pela trajetória de inserção, que é quando a trajetória de inserção ela é diferente da trajetória potencial de deslocamento, fazendo isso, então, uma retenção. Então, fazendo então essa retenção pela trajetória de inserção. Falamos então dos retentores extracoronários, da classificação, então vamos falar agora da constituição desse retentor. Então, nós temos o apoio, que é então essa estrutura triangular que vai estar posicionado na oclusal dos dentes posteriores, e nos dentes anteriores vai estar localizado então ou na palatina lingual ou na incisal dos dentes anteriores. Nós temos 2 braços, ou também chamados de grampos, daí se dá a origem do termo grampo, né, que é utilizado popularmente, tanto pela população quanto pelos profissionais. Então, nós temos 2 grampos, o grampo de retenção, que está localizado preferencialmente na vestibular do dente, e o grampo de reciprocidade ou oposição, que está localizado pela palatina ou lingual do dente pilar. E unindo essas duas estruturas ao restante da minha prótese parcial removível, eu tenho o conector menor, né? Então, os conectores menores, que é essa estrutura. O conector menor, ele sai então do conector maior e faz um ângulo de 90 graus em direção então ao dente pilar, para se unir então com o retentor extracoronário. Então, aqui mostrando novamente, apoio em vermelho, braço de retenção ou grampo de retenção e grampo de oposição. Esse grampo e aqui uma partezinha do conector menor. O grampo de retenção, ele vai ter então corpo e ele vai ter a ponta ativa. A ponta ativa do meu grampo, do meu braço de retenção, ele corresponde a somente 1/3 do tamanho desse braço. Então, é somente a pontinha final. Então, esses grampos, né, e que a gente já começa também a falar muito esse termo de grampos para vocês já se habituarem, eles são elementos, né, constituintes programados para conferir retenção, estabilidade e suporte, né, impedindo a movimentação gengivo-oclusal, ou seja, que essa prótese se desloque do sentido gengival para oclusal. Que é importante? Esse grampo ele tem que ter retenção, então ele vai ter uma certa fricção nos dentes pilares, mas ele não pode exercer força lateral a esses dentes pilares. Os nossos dentes, ele tem todo um suporte periodontal capaz de resistir a forças paralelas ao longo eixo do dente, mas não resistir a forças perpendiculares ao longo eixo do dente. Então, como eu já falei, nós temos 2 tipos de grampos que compõem os retentores extracoronários. Nós temos os grampos de retenção e nós temos os grampos de oposição ou grampos estabilizadores ou de reciprocidade. Nós vamos falar um pouquinho de cada. Então, o grampo de retenção, ele vai sair então do apoio, e esse apoio, como eu falei, pode ser
oclusal, incisal ou lingual ou palatino, dependendo de qual dente, né? Se é anterior ou posterior. E ele vai sair, então, ele pode sair, então, ou da oclusal ou da região cervical. Nós vamos ver que nós temos dois tipos de retentores extracoronários. E eles vão, então, dessa parte superior, eles vão atravessar o meu equador protético para que a pontativa esteja abaixo do equador protético. Por quê? Lembra lá na aula de delineamento, eu traço o equador protético. Regiões acima desse equador protético são expulsivas, regiões abaixo são retentivas. Então, não adianta eu fazer um grampo e o desenho e a pontativa dele está aqui, por exemplo. Por quê? Porque aqui eu não vou ter retenção, eu vou ter expulsividade. Então, essa pontativa, então esse grampo de retenção, eles têm uma parte rígida, que é toda essa parte em verde, e a parte final em azul, ela é uma parte final elástica, para que ela consiga passar dessa área, desse equador protético, e atingir, então, a área de retenção que foi determinada através do delineamento. Já o grampo de oposição, ou também chamado de estabilizadores ou de reciprocidade, eles são grampos largos, né? Então, olha a largura, é a mesma largura do início ao fim, rígidos e largos no sentido ocluso gengival. Eles saem também do apoio e eles vão abraçar o dente e fornecer a estabilização tanto do dente pilar quanto da própria PPR. E ele está assentado em planos guias. O que são planos guias? São regiões dos dentes paralelas entre si, que são localizadas principalmente onde? Nas proximais, para que a gente tenha a entrada passiva desse grampo aqui na proximal, e onde vai estar localizado o meu grampo de oposição ou de reciprocidade. O que eu tenho que lembrar? O meu grampo de retenção, ele tem uma parte flexível, ele tem uma certa flexibilidade. Então, se eu tenho o dente aqui e esse grampo de retenção aqui, ele vai entrar em contato com a região, né, de maior convexidade desse dente, como ele tem uma certa flexibilidade, ele vai empurrar esse dente pilar, abrir, entrar e se posicionar no seu local. E volta à sua forma original, porque ele tem elasticidade. Então, o que acontece? Com esse movimento de entrar, abrir, empurrar o dente pilar e depois voltar à sua forma original, ele está gerando um estímulo, ele está gerando uma força nesse dente pilar. Por isso que eu tenho que colocar o meu grampo estabilizador. Então, esse aqui é o grampo de reciprocidade ou de oposição. Esse grampo, ele é totalmente rígido. Então, ele não tem elasticidade, ele é largo no sentido ocluso gengival, então ele vem e ele não se deforma, né? Ele não tem essa elasticidade. Então, ele vem do mesmo formato que ele entrou, ele vai na cavidade bucal, ele vai também passar por esse dente pilar. Só que essa entrada, tanto do grampo de retenção quanto de reciprocidade, ela é junta, né? Então, os dois entram ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que o grampo de retenção está forçando esse dente, do outro lado eu tenho o grampo de reciprocidade que vai fazer a anulação dessa força. Por quê? Porque ele é rígido. Então, ele não vai permitir com que o dente se movimente durante a passagem do grampo de retenção. Então, ele faz a estabilização do dente pilar. Por isso que a forma desses grampos ela é extremamente importante. Então, eu preciso ter um grampo de retenção que ele seja largo na sua origem e vá afilando até chegar no ponto onde ele precisa finalizar o seu destino, né? Já o grampo de reciprocidade ou de oposição, ele vai ser largo em toda a sua extensão,
para garantir, então, a estabilidade desse dente pilar, né? Essa forma dos grampos, então, ela vai evitar que os movimentos da PPR na direção em relação perpendicular ao longo eixo do dente. Para isso, eu preciso ter estabilidade da posição do dente, então, por isso que o grampo tem que ter a propriedade de abraçamento, e ele tem que ter a estabilidade do grampo para controlar a posição desse grampo nas 3 dimensões que nós temos. Então, quais são os princípios que regem, então, um grampo ou retentor extracoronário? Então, primeiro, suporte ou fixação. Então, ele tem que impedir a movimentação tanto gengivo-oclusal, que é a saída dessa prótese, quanto inciso gengival, que é a intrusão dessa prótese na mucosa. Como que eu impeço essa intrusão, esse deslocamento inciso gengival? Através dos apoios. Então, os apoios oclusal, incisal ou discíngulo, eles são estruturas que vão impedir a intrusão dessa prótese na mucosa subjacente. A presença do braço de retenção, a presença do braço de oposição, né? Abraçamento adequado, né, de 180, e a passividade. O braço de retenção, ele nunca deverá exercer pressão sobre os retentores, né? Então, ele nunca deverá estar sozinho e exercer, então, uma pressão fora do longo eixo do dente. Então, vamos falar mais um pouquinho desses princípios. Então, primeiro, o abraçamento. Então, o grampo ele deve envolver mais de 180 graus na maior circunferência do dente. Tem que ter a presença do apoio, que é para primeiro, vai evitar o deslocamento de todo o retentor em direção cervical e principalmente a movimentação dos grampos, né? Dos braços dos grampos em direção cervical. Cada braço retentivo, ele tem que ter um braço de reciprocidade. Por quê? Porque através do braço de reciprocidade, a pressão que esse grampo de retenção vai promover no dente é uma pressão transitória que vai ser logo estabilizada pelo braço de reciprocidade. Se eu coloco grampos retentivos, eles têm que ser bilateralmente opostos. Então, se eu coloco do lado direito um retentor, por exemplo, direto ou indireto, eu tenho que colocar também do lado esquerdo. Então, tem que ser dos dois lados para poder ter anulação das forças. E a quantidade de retenção deve ser a mínima possível, né? Nós temos que tirar da cabeça o conceito de que quanto mais retenção eu tiver, melhor será. Não, eu tenho que ter a mínima retenção possível e necessária para cada caso em particular. Por isso que nós temos as 3 pontas calibradoras, né? 0,25, 0,50 e 0,75 milímetros, para que a gente possa estabelecer, então, essa retenção. Se eu vou ter retentores em 5 dentes, a retenção nesses 5 dentes, ela tem que ser a mesma, elas têm que estar parecidas. Eu não posso ter uma retenção, por exemplo, de 0,75 em um dente de um lado e do outro lado ser só 0,25, porque eu vou ter problemas. Porque aquele lado onde tem 0,75, ele vai ser forçado, né, além do que o desejado. E elementos de oposição, né? Então, o braço de oposição, a junção acontece nos terços gengivais e médio das coroas dos dentes pilares. Então, ela vai estar localizada ali entre os terços gengivais e médio das coroas dos dentes, né? Então, logo ali, eu tenho meu equador protético, então ela vai estar ao nível, então, desse equador protético ou ligeiramente acima. Então, vamos falar um pouquinho do desenho desses grampos, né? Como que deve ser o desenho desses grampos. Primeiramente, eu tenho que lembrar que o meu braço de retenção, o meu grampo de retenção, ele tem que ter o quê? Flexibilidade. Então, o primeiro princípio básico do desenho dos grampos é ter flexibilidade do braço de retenção.
Como que eu consigo a flexibilidade? Através de alguns aspectos, como, por exemplo, o comprimento do braço. Então, se eu pegar uma estrutura A e uma estrutura B, onde a A ela é menor do que a B, eu sei que eu vou ter, então, maior flexibilidade onde? Na estrutura B. É só eu pegar uma régua. A régua flexível, ela é uma régua maior. Se eu tenho uma régua muito pequenininha, eu não consigo ter flexibilidade. Então, quanto mais longo uma estrutura, maior a sua flexibilidade. E aí, quando eu faço isso, quando eu aumento o comprimento do meu braço de retenção, eu vou estar aumentando também o processo de abraçamento, que eu tenho que ter um mínimo de 180 graus. Outro quesito é a seção transversal ou corte do braço. Então, eu sei que quando eu tenho uma estrutura, um corte meia-lua, eu sei que eu vou ter, então, que uma flexibilidade maior. Outro quesito relacionado à flexibilidade do braço está relacionado com o material utilizado, né? Então, nós sabemos que a liga de cobalto cromo tem menor elasticidade, forma dos grampos, né? Então, a questão da espessura e do afunilamento. Então, a medida ideal do grampo, ele prevê que seja o quê? Que ele seja afilado, principalmente na região onde ele vai estar localizado no terminal retentivo, né? Então, o início dele tem que ser, a parte final tem que ser metade da sua espessura inicial. Então, se eu pego uma espessura inicial, eu sei que a minha ponta ativa vai ter que ter metade dessa espessura. Ou seja, a espessura ao longo de todo o braço vai ser metade da largura naquele ponto do braço. Então, aqui, se eu pego a espessura nessa região, ela vai ser metade da largura dessa região. E aqui, sucessivamente. Então, a gente vê que ele vai afilando aqui em direção à ponta ativa. E aqui o formato de meia cana, né? Que é onde eu também tenho o aumento da flexibilidade. Então, para manter a flexibilidade do braço de retenção, eu tenho que ter um braço com comprimento maior, a secção transversal, o corte tem que ser em formato de meia-lua, material utilizado cobalto cromo e a forma dos grampos, então eu tenho que ter a espessura final, metade da espessura inicial e a largura também. E essa espessura ela vai ser, então, metade da largura naquele ponto, né? Então, está relacionado com a largura também do braço. Quais são os critérios, então, que eu vou utilizar para selecionar um grampo específico? Então, eu tenho o critério do dente suporte. Então, o que eu vou olhar no dente suporte? Eu vou olhar o tamanho, eu vou olhar a forma do dente, né? Se esse dente tem uma constrição cervical muito acentuada, porque dependendo dessa constrição cervical, pode ser que eu não tenha nem retenção nesse dente, ou a retenção fique muito para a cervical. Inclinação desse dente suporte, o tamanho da coroa clínica, tudo isso vai influenciar na localização da retenção. E principalmente a proximidade que o dente suporte vai ter com a área desdentada. Outro critério a ser olhado é o tipo de desdentamento. Então, para selecionar um grampo, eu vou olhar se ela é dento muco suportada ou se ela é dento suportada, porque eu sei que a mecânica de mastigação, de suporte, de retenção, tem uma diferença, né, nesse tipo de suporte. A face do dente no qual o grampo será colocado, né, então afeta a estética, mas também pode afetar a função dental. Então, o grampo de retenção no vestibular, por ele ser mais afilado, ele ter todas aquelas características que nós falamos anteriormente, ele acaba
auxiliando na estética. Em alguns casos, a gente não consegue pôr o grampo de retenção na vestibular, tem que ser na lingual ou palatina, que é o local onde nós vamos ter retenção. Então, todos esses casos devem ser avaliados e a questão da estética também. Suporte periodontal, então se aquele dente suporte, ele tem suporte periodontal adequado, e a posição do equador protético e das áreas retentivas. Então, tem dentes que a localização da área retentiva ela está tão para cervical que aquele dente ele fica inviável para ser utilizado como pilar, né? Como dente suporte. E a anatomia do rebordo alveolar, que dependendo do caso, nós temos que tirar toda a força, a pressão desse rebordo alveolar para garantir, então, que a gente tenha uma maior estabilidade dessa PPR. Muitas vezes o rebordo alveolar ele não consegue nos dar nenhum tipo de retenção ou suporte adequado, sendo que o dente suporte que vai ter que fazer esse processo. Então, fazendo a diferenciação do tipo de grampo. Os grampos, eles podem ser classificados, então esses grampos aqui, essa parte, né, tanto do grampo de retenção quanto de reciprocidade, eles podem ser classificados quanto à forma e a origem do braço de retenção. Então, o desenho do meu braço de retenção vai me dar, então, dois tipos de grampos. Eu posso ter os grampos circunferenciais, né? Ou seja, vai ter uma ação por abraçamento, né? Então, vai fazer uma flexão durante a inserção dele aqui até atingir aqui a área retentiva. E nós temos o grampo do tipo barra, onde a origem dele vai se dar por onde? Pela área desdentada, pela região cervical, e nós vamos ter uma ação de ponta ativa. Por isso que os grampos tipo barra também podem ser chamados de grampos por ação de ponta, né? Onde a retenção acontece por torção. Então, vamos falar um pouquinho de cada um. Então, nos grampos circulares ou circunferenciais, o braço de retenção ele vai alcançar a área retentiva a partir de uma localização acima do equador protético, ou seja, a partir do quê? A partir do apoio. Então, aqui eu tenho o equador protético e esse grampo surge acima do equador protético. Então, aqui mostrando, né? Aqui surgindo, então, aqui acima do equador protético, que é através do apoio, então, oclusal. E nós temos os grampos do tipo barra, ou também grampos por ação de ponta, onde a origem, então, o braço de retenção, vai alcançar a área retentiva a partir de uma área desdentada localizada por proximal desse dente, né? Ou seja, conector menor da cela ou do conector maior, e vai estar localizado totalmente abaixo do equador protético. Então, ele não cruza a linha do equador protético, ele vai estar totalmente abaixo. Isso significa o quê? Qual tipo de grampo vai ter uma retenção maior? Esse grampo que ele vai ter grande parte dele, 2/3, na área expulsiva, ou esse grampo que ele vai ter 100% dele localizado na área retentiva, né? Então, lógico que os grampos do tipo barra ou por ação de ponta são grampos que apresentam, então, uma maior retenção. Né? Quais são os principais tipos, então, de grampos circunferenciais? Nós vamos falar sobre alguns. Então, nós temos circunferencial simples ou de Archer, circunferencial invertido, Ottolengue, ou também chamado de anel invertido, grampo de Ney número 1, grampo anelar, grampo back action ou ação posterior, meio a meio, né, half and half, grampo forquilha ou hairpin, grampo de Jackson, grampo geminado, grampo 4/5 ou grampo APA ou RPA, que já é combinado, né? Nós vamos falar então um pouquinho dos principais que nós iremos utilizar. Já os grampos tipo barra ou por ação de ponta, eles podem ser, então, eles são nomeados de acordo com o formato deles, né? O formato da parte
da ponta deles. Então, eles podem ter o formato de T, de U, L e C, né? O tipo C foi os primeiramente descritos por Roche, por isso que muitas vezes esses grampos também são chamados de grampos de Roche. E aí nós falamos que é o Tulic, né? T-U-L-I-C. Y, meio T ou 7, meio T ou 7 invertido, e o RPI ou API, que é o mesmo lado desse, que é também combinado, tá bom? Então, quando eu falo em um retentor extracoronário, em grampos, eu estou falando em retenção, estabilidade, estética e função. Então, para a seleção dos retentores extracoronários, qual retentor que eu vou escolher dentre os circunferenciais, dentre os grampos por tipo barra, eu tenho que olhar retenção, estabilidade da prótese, estética e a função. Então, eu tenho que fazer um equilíbrio entre a retenção e a estabilidade e entre a estética e a função, para que eu possa selecionar adequadamente esse retentor extracoronário. Certinho?